a gente diversifica, ou pelo menos a gente tem essa ideia da diversificação, da inclusão de novos ativos na sua alocação, basicamente para diluição do risco. É isso que se diz, ok? É isso que se diz para você. Ou seja, eu vou diluir meu risco e tendo mais ativos. Então aqui eu tenho risco sendo diluído. Pronto. Aqui eu tenho o risco, ele vem sendo diluído, e aqui embaixo eu tenho retorno. Desculpa, número de ações. Vou pôr ativos, tá? Por que ativos? Porque tem gente que vai ter aí, nessa linha aqui, vai ter fundos imobiliários, vão ter diversos produtos aí de investimento. Então aqui nessa linha, vou colocar nessa coluna aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, número de ativos. Algum de vocês já deve ter visto isso por aí, tá? Já deve ter visto algo parecido por aí. Eu vou pôr aqui, nessa daqui, ó, risco barra retorno. Por quê? Risco e retorno. Diminuir aqui o tamanho da letra para que vocês lembrem. Risco, retorno. Talvez isso aqui não tenha ficado claro para vocês. Pessoal, eu estou fazendo aqui no improviso. Muda a cor. Opa. Tá? Então tá. Digamos que aqui embaixo, ó, eu tenha aqui é um ativo. Pretinho aqui, ó, um ativo. Para um ativo, eu tenho um retorno lá em cima e um risco lá em cima. Esse retorno, pessoal, ele pode variar, porque ele pode ser um retorno lá em cima, mas ele pode ser um retorno aqui embaixo também. Tá? Então, o retorno ele vai depender um pouco da sua análise. Agora, o risco não, o risco é direto. Quando eu tenho um único ativo, o meu risco é máximo. Então, ele vai estar lá em cima. Vou até ajudar aqui, essa linha pontilhada aqui. Vou colocar branca também. Eu quero que vocês fiquem presentes para isso. Ó, tá lá. Quero que vocês fiquem presentes para isso, porque é o seguinte. Quando a gente tem uma oportunidade à frente, quando a gente tem a possibilidade de encontrar bons ativos, como agora, a diversificação ela se torna mais improdutiva ainda. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, a diversificação ela é improdutiva em todo momento. Porém, você só vai diversificar se você não tiver o entendimento e conhecimento do que você está fazendo. Aí não tem outro jeito, você tem que diversificar mesmo. Se você não sabe nada, quanto mais ativos você tiver, você está diluindo o risco não dos ativos, mas da sua falta de conhecimento. A falta de saber o que você está fazendo, tá? Ok? Beleza. Calma, Thiago, que eu vou chegar aí na tua dúvida. Beleza. No eixo X é o número de ativos. No eixo em pé, o Y, é o teu risco. Não seria, então, risco, potencial retorno? Não. Número de ativos, ou seja, você vai aumentando o número de ativos, tá? Você vai reduzindo o seu risco. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer, vou fazer, por exemplo, aqui, ó, né? Vou imaginar, pressupor que aqui nós teríamos mais ou menos, chutando, tá, pessoal? Porque eu não estou aqui fazendo contas, digamos que aqui eu tenha 10. Então aqui eu cheguei com 10 ativos. Perceba que com 10 ativos, a tua curva de risco cai drasticamente. Só que junto com ela vai cair a tua curva de retorno. Até você chegar em pontos, por exemplo, como esse aqui, que eu já vi muita gente fazendo isso. Praticamente você tem uma carteira de ETFs, tá? Aonde eu tenho, digamos, sei lá, 30 ativos na carteira.
e eu tenho o risco todo diluído. Só que, com 30 ativos na carteira ou mais, nós ainda estaríamos aqui discutindo sobre governo. Por quê? Porque esse risco aqui, ó, que está aqui, esse risco aqui, você não tem como diversificar ele. Não importa o que você faça, que eu marquei em vermelho. Não importa o que você faça, esse risco aqui, você não tem como diversificar. Aí você vira para mim e fala assim, não, professor, eu investi nos Estados Unidos, eu investi na Ásia, comprei Bitcoin. Você não diversificou esse risco. Por quê? Porque ele é o risco de mercado. Ele é o risco do Bitcoin cair 40%, 60% por algum motivo. Ele é risco de alguém apertar o botão vermelho. Ele é risco do governo brasileiro continuar fazendo cagada. Ele é risco do Trump fazer cagada, mesmo que você tenha um pedaço lá. Não tem como diversificar isso. Isso as pessoas não te falam. Tá? Então, por mais que você vá por uma renda variável, por mais que você vá adicionando ativos de renda variável na tua composição de carteira, chega a um ponto que não adianta, porque você não tem mais como diversificar. Isso tem que ficar claro para você. Não importa o que você faça. Ah, professor, mas e se eu fizer uma proteção? Se eu vender uma put? E se não sei o que e tal? Se você errar, ou seja, protegeu, naquele período não aconteceu nada, preciso proteger de novo, proteger de novo, proteger de novo, até eu tentar acertar, automaticamente isso gera custo, diminui tua rentabilidade, que na minha visão é risco. Ok? Bom, é isso daí. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Então não adianta que você faça, você não vai conseguir eliminar esse risco, a não ser que você não invista em renda variável. A não ser que você venda todos os seus ativos de renda variável e fique só na renda fixa. Você consegue, sim, então, de certa forma, eliminar muito desse risco. Muito, tá? Muito. Ah, consigo zerar? Não, você pode ter título do governo, o governo só emitir dívida, piorar a curva, né? E você, de certa forma, não ter o retorno esperado. A inflação pode ser muito alta no período, fazendo com que o seu retorno seja menor. Existem várias coisas, mas com certeza ele não é do mesmo tamanho de uma carteira que tem parte em renda variável, tá bom? Esse é um ponto importante.